disse não sei o que. Assim, agora apareceu para mim aqui gravando oficialmente. Então, esse início vai ser complicado, mas eu peço a paciência de vocês, tá? A gente está tentando montar o melhor conteúdo possível. Acho que todos os professores estão tentando montar o melhor conteúdo possível. Então, eu vou tentar manter essa frequência, essa periodicidade de postar um vídeo referente ao tema, o PDF. Vou tentar organizar melhor o PDF do que simplesmente o capítulo do livro. Vou fazer um recorte menor dele, porque senão vai ficar muito grande. Tem muito conteúdo teórico para a gente ver durante essas nossas próximas aulas. E vamos ver se eu consigo fazer outra mídia também. Tô tentando produzir aqui, mas vamos ver como que isso vai funcionar, tá? Então, o pessoal que chegou depois, a gente estava fazendo alguns avisos iniciais. Quem quiser abrir o microfone, interromper, falar, fica à vontade, tá? Abrir a câmera, se for o caso. A aula de hoje vai ser uma aula rápida, tá? Acho que as próximas aulas pode ser que... no planejamento eu coloquei 1 hora, 60 minutos de aula síncrona semanalmente, tá? Vamos ver como que funciona essa estrutura. Eu ainda não estou acostumado com isso, mas vamos ver se vai ser pouco, se vai ser muito. Mas hoje... Oi, Pablo. Vai ter aula terça e quinta? Não, boa pergunta. Não, a aula vai ser uma vez na semana só. Vai ser uma aula síncrona, tá? Vai ser uma aula e um vídeo. Beleza? A aula sendo gravada, quem perder, porventura pode acessar depois, que aí depois eu disponibilizo o link. E o vídeo... né, vai ficar disponível. Então, a aula uma vez só, todas as terças, tá? Toda terça-feira nesse horário. Na terça vocês estão tendo outra aula antes? Não sei como que está sendo o horário de vocês. Tendo? Até o momento estamos só a gente, eu não sei de outra aula. Por enquanto, nada. Tá. Não, é porque eu estou seguindo aquele horário antigo, né? O primeiro horário que foi divulgado lá em janeiro, fevereiro. Então, aquele horário que eu estou seguindo. Por isso que eu marquei esse horário agora de 20h30, né, para a gente começar. Coloquei 20h15, mas para começar 20h30. A ideia é de 20h30 até 21h30. Mas se o horário estiver bom para vocês, a gente segue aquele mesmo horário e tá tudo certo. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje vai ser muito rápido, tá? Acredito que não dure muito mais que meia hora, 40 minutos estourando, tá? Renan está perguntando aqui. Tá de boa. Ele grava também. Beleza. Beatriz perguntando se a aula está sendo gravada. Está sendo gravada. Ô, gente, eu esqueci de pegar uma coisa muito importante para mim, que é a água. E no meu escritório aqui, eu tô com o ventilador ligado, tá abafado pra caramba aqui, e o ventilador tá deixando minha garganta seca já. Eu vou pegar uma água rapidinho, tá? E já volto. Quando a gente tá na sala, isso é mais fácil, né? Que enquanto eu saio, vocês ficam conversando, mas vocês podem ficar conversando. É coisa de 20 segundos, beleza? Voltei.
Tá sem áudio. Esqueci de abrir o microfone. Beleza, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos basicamente dar uma olhada no capítulo 2 para poder recapitular, mas vamos pegar aquele iniciozinho da disciplina, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar de alguma coisa, né? Nossa disciplina é em HC, tá? Interação humano-computador, e nós começamos a nossa disciplina falando sobre UX, né? User Experience. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela de vocês em outro monitor aqui, que aí eu consigo acompanhar o chat, tá? Mas qualquer coisa, o Leonardo, qualquer coisa que o pessoal colocar alguma coisa no chat, alguma pergunta, você pode interromper aqui falando, você ser o meu mediador. Beleza? Vamos lá, gente. UX, que é User Experience. A nossa disciplina é de IHC. Vamos dizer que IHC é um dos pontos dentro da experiência de usuário. A parte de UX é uma parte, vamos dizer assim, voltada para a galera de marketing, a galera de design, a galera dessa área mais artística e menos, como que eu posso dizer, menos exata. A disciplina de HC, ela é justamente para tentar dar uma visão um pouco diferente para nós, programadores, né, que estamos acostumados a lidar com código, uma visão um pouco diferente do software, uma visão em cima da questão do psicológico, em cima da questão do nosso cliente, que é quem vai, de fato, utilizar o nosso software, né? Então, ele que vai fazer uso daquele produto que nós estamos programando. Então, nós precisamos pensar na experiência daquele usuário e pensar em como ele interage com o computador e como eu posso melhorar essa interação dele com o computador. Se nós pegarmos um paralelo com desenvolvimento web, quando você pega uma empresa de desenvolvimento, você basicamente vai ter os seguintes profissionais: o profissional de UX, o profissional de front-end, o profissional de back-end e o profissional de infra, tá? Então, basicamente, o UX é o que vai pensar, modelar aquele aplicativo, aquele site, aquele software, tá? O front-end vai pegar essa ideia toda do UX e vai codificar de forma visual aquela informação. O back-end vai fazer aquilo funcionar, tá? Então, não só a apresentação daquele site, daquele sistema, mas vai colocar linguagem de programação, estrutura de dados ali para que aquele programa funcione de fato, vai fazer a conexão dele a banco de dados, e o cara de infra vai trabalhar com o que é necessário, o servidor que é necessário, configuração de servidor, tá? De acordo com o objetivo daquele sistema. Por exemplo, se for um site de e-commerce, o cara de infra vai ter que dimensionar os servidores para poder receber aquela quantidade de clientes ao mesmo tempo naquele site, para que aquele site não caia e assim por diante, tá? Então, o IHC, ele está bem ligado àquela parte inicial de engenharia de software. Não sei se vocês estão tendo engenharia também. A parte inicial de engenharia de software, que entra a parte de levantamento e análise de requisitos. Quem estudou... Algum de vocês fez curso técnico de informática? Quem fez o curso técnico de informática e estudou a disciplina de análise de sistemas,
é bem aquele iniciozinho de análise de sistemas, que é o levantamento e análise do requisito, que é você ir até o cliente, analisar a condição do cliente, a estrutura do cliente, o problema do cliente, e aí propor uma solução de software. Para o IHC, para a nossa disciplina, é propor uma solução de design. Vocês vão ser designers. Ser designer não quer dizer que você vai desenhar bonito, até porque eu não desenho bonito. Designer, aqui, o sentido da palavra design é no sentido da solução, de uma solução completa, que depois vai virar o software, mas que antes você vai pensar nessa solução, tá, para ela se adaptar da melhor maneira possível. Gente, vocês vão ouvir trem passando aqui. Eu moro na frente da linha férrea, não sei se vocês já começaram a ouvir. Acabou de apitar. E tem uma placa, na frente da minha casa tem uma placa escrito APIT, que é para o trem exatamente daquela buzinada forte. Hoje ele até foi bem... Ele foi bem tranquilo. Então aqui em UX, tá aqui UX Design, e você tem até algumas informações embaixo, falando sobre navegação, sobre a estrutura do site, ou do sistema. Eu falo site aqui, mas pensa em qualquer tipo de aplicação de software, no nosso caso, tá? Seja um site, seja um aplicativo, tá? Então, a questão de arquitetura do conteúdo daquele site, daquele sistema, design, tá? Acaba que quando você pensa na interface para o usuário, você vai ter que pensar em design também, tá? Então, essa é a disciplina que nós vamos ver alguma coisa de design. Aí, ó, e a HCI, que é o IHC nosso, né? Só que aqui está em inglês, que é a nossa interação humano-computador. Humano-computer interaction, alguma coisa assim. Que é o que a disciplina vai tratar. Então, o IHC, ele é um dos pontos dentro do User Experience, tá? Usability e assim por diante, vários pontos dentro desse User Experience. Então, o User Experience é a experiência do usuário como um todo, e o IHC vai ser um dos pontos que nós vamos pegar dentro dessa experiência de usuário, tá? Eu peguei um outro ponto aqui, um outro ponto, isso aqui é de sites de marketing até, e de design, falando sobre User Experience e User Interface, tá? Então, quando você fala de experiência de usuário, experiência é um negócio muito pouco palpável, né? É um negócio muito no campo das ideias, né? Então, quando você fala da experiência do usuário, você está falando ali do engajamento do usuário com aquele aplicativo, com aquele site, com aquele produto, se você estiver falando sobre o produto, a storytelling, né? A história que aquele produto está contando, ou que aquele software está contando, tá? Não que o seu software ele tenha que contar historinha, mas ele tem que estar estruturado de uma maneira que seja lógico, que seja fácil de aprender, né? Os objetivos, a usabilidade, que nós vamos ver na próxima aula, com as heurísticas de usabilidade do Nielsen. Tudo isso aqui nós estamos revendo, né? Nós já conversamos e já falamos bastante sobre esses assuntos. E do outro lado está a interface. Então, você tem experiência de utilização daquela interface. É o que nós vamos, mais para frente aqui, falar um pouquinho da diferença, né? De interface, interação e affordance. Interface, então, entra a questão do layout, entra a questão do design visual, né, da cores, elementos, disposição desses elementos, da interação, que é o interactive design, do branding. Branding seria toda a construção da marca, né? Aqui é mais voltada para produto até do que para um software, para um aplicativo. Branding, toda a construção daquela marca. Deixa eu ver aqui no chat, Beatriz falando, Alex, no caso de UX, que pega as informações como cliente
Como cliente de como vai ser o site. Beatriz, você quer falar? Quer perguntar? Não seria melhor? Beatriz? Ou então... Eu posso perguntar, então? Pode. Esse branding, no caso, seria tipo a iconografia de modo geral ou seria tipo seguir as guidelines do manual de marca da empresa, seja lá qual for, tipo a tipografia, as cores, essas coisas? Ou outra coisa? Boa. Na verdade, entra tudo, tá? Se você... Não tem como ligar o microfone. Não, beleza, Beatriz. Tá, vou ver se eu entendo aqui a sua pergunta e respondo. Agora, falando para o Leonardo, se você está fazendo um sistema para uma marca já consolidada, né, vamos pegar aqui que você está fazendo um sistema para Disney, para Coca-Cola, para Apple, para marcas já consolidadas, você tem toda a questão de fontes que aquela marca já utiliza, porque tudo faz parte do branding daquela marca, tá? As pessoas já reconhecem aquela marca pela fonte, pelos ícones que você estava falando, pelas cores, paleta de cores, tá? E até, por exemplo, você pega uma marca de tecnologia, então o seu design todo tem que ser do seu aplicativo, do seu software, tem que ser lidado com elementos modernos, né? Não tem como você pegar elementos muito antigos sendo que você está falando de algo de tecnologia. Ou se você está fazendo isso para uma livraria, sei lá, talvez você precise pegar elementos mais do livro físico, de uma tipologia de fonte de livro físico. O branding ele está relacionado a todo esse aspecto, tá, visual da marca. Beleza? Ah, show de bola. Foi mal, eu fui falando, esqueci que eu tenho que abaixar o microfone para sair som. Show. Vamos lá, gente. Então, como eu não tinha preparado ainda um material, vamos dar uma olhada nesse material todo aqui. Bom que a gente já dá uma geral nesse material que eu passei para vocês, que é parte de um capítulo, tá? Parte de um capítulo, 12 páginas só aqui. Vamos lá. Tá. Basicamente, hoje nós vamos falar interface, interação e esse affordance. Beleza? Primeira coisa, vocês lembram disso aqui, né? Eu reproduzi isso aqui na sala. Estou começando a lembrar das aulas, do que eu já falei. Estão conseguindo enxergar bem aí? Vamos lá. Vamos lá, figura 2.1, né? 2,2-1 aqui, elementos envolvidos no processo de interação. Então, você tem o usuário, tá? Que é aquele que vai, de fato, utilizar o seu sistema, o sistema que você tá desenvolvendo, é aquela pessoa que você tem que pensar nele, tá? O usuário ele vai ter um objetivo quando ele está utilizando o seu sistema. E esse objetivo pode mudar, tá? Dependendo do ambiente físico que ele se encontra. Nós já vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo 1 aqui, ele fala muito disso. Então, o usuário, ele tem um objetivo quando ele vai utilizar o seu sistema. E esse objetivo pode mudar de acordo com o ambiente que ele está. Então, o contexto de uso dele também é importante. Então, o contexto de uso dele inclui o tempo que ele tem disponível para a utilização daquele seu sistema, o ambiente físico ao qual ele se encontra, o ambiente social, o ambiente cultural, tá? Nós temos o processo de interação, que é quando o usuário, de fato, vai interagir com o sistema. Nós temos o sistema em si, que vai ser o código no qual ele é construído, tá? Toda aquela parte por trás, aquela parte que vocês estão acostumados,
né, de programação, e você vai ter a interface. E o usuário vai sempre achar que o sistema que ele está usando é a interface. Tá? Quando nós falamos de prototipação, e está previsto uma parte da nossa disciplina, a gente fazer algum protótipo, geralmente a parte de análise de sistemas, quando o analista ele começa a fazer o levantamento e análise dos requisitos, ele propõe protótipos simples, tá? Para o seu cliente, para validar a ideia, para ver se é aquilo mesmo que o cliente está pensando. E às vezes o cliente fala, poxa, você pediu 6 meses para desenvolver esse sistema. Com 2 semanas você vem aqui com a tela que eu consigo clicar, então você está me enrolando. Na verdade, o sistema está pronto. Mas não. Você tem muito código para ser feito ainda, banco de dados, estrutura, só que o cliente ele sempre acha que o sistema é simplesmente aquela interface, porque é aquilo que ele vai, é com aquilo que ele vai interagir. Por isso que é tão importante o desenvolvimento da interface. Por isso que nós temos uma disciplina de interação humano-computador que vai cuidar, ou pelo menos vai tentar lançar à luz aí algumas teorias que são utilizadas para que você possa pensar melhor na construção dessa interface. Minha câmera saiu aqui. Beleza. Eu ainda estou me adaptando com os equipamentos aqui, mas eu acho que a minha câmera está esquentando. Aí na hora que ela esquenta, ela desliga. Mas beleza. Vamos lá. Por exemplo, elementos envolvidos no processo de interação. Neste exemplo aqui. Depois vocês vão dar uma lida nesse exemplo. Esse exemplo é de um professor chamado Lucas, e ele está criando, através do BR Office Impress, os slides para poder dar aula. Aí no exemplo ele fala que o ambiente que ele está criando, ele está em casa, um ambiente tranquilo, que ele tem um desktop, ele tem tela, ele tem teclado, mouse, então consegue fazer toda a interação com botões pequenos, com nomes, e construir aquele slide naquele momento. O objetivo dele naquele momento é construir o slide. Tá? Só que em outro momento, aqui na hora que vocês forem dar uma lida aqui no exemplo, no outro momento fala que esse Lucas está no aeroporto e ele precisa rever esses slides para uma apresentação que ele precisa fazer. Só que no aeroporto ele não está com o computador dele, ele está com o celular. Então ele precisa acessar esse mesmo software através do celular. Aí você já mudou completamente o objetivo. O objetivo dele ali já não é mais criar, mas sim rever, né, aqueles slides que ele já tinha criado. E o ambiente, o contexto de uso dele mudou. Ele não tem mais um monitor, teclado e mouse disponível no ambiente tranquilo, ele está num ambiente bem mais tumultuado, ele só tem o celular dele ali, conexão 3G, 4G, e uma tela pequena, uma tela sensível ao toque, em que ele precisa visualizar os slides dele. Então, todo o pensamento da interface para esse tipo de acesso precisa modificar completamente, porque o objetivo do usuário modificou. Então, quando você vai pensar numa interface, você tem que pensar em qual ambiente que ele vai utilizar. Vai ser no desktop? Vai ser no celular? E o outro ambiente que coloca aqui nesse exemplo é quando ele chega na aula, chega numa sala de aula presencial e conecta o notebook dele a um projetor e precisa dar aula. Então, ali, aquele mesmo software precisa ter uma interface diferente, porque o objetivo dele ali mudou. Não é simplesmente recapitular os slides na tela, mas agora ele está projetando. Então, provavelmente, eu preciso de uma interface que eu use o monitor como minha interface principal e posso usar o notebook como uma segunda tela, mostrando qual é o próximo slide, qual é o slide anterior, qual é o tempo percorrido daquela apresentação. Então, o objetivo do usuário mudou, logo a interface com o usuário também precisa mudar, e o processo de interação com essa interface também precisa mudar. Ok?
Ali o meu software já vai precisar dar um suporte, por exemplo, a uma ponteira laser que eu consiga passar slide para frente, slide para trás. Quando eu estou no desktop, eu dou suporte a teclado, a mouse. Quando eu estou no celular, eu preciso dar suporte a uma tela de toque. Vocês participaram da Expocamp, né? Os alunos do curso técnico, alguns alunos, reclamaram bastante da interface do GoBranch, quando eles estavam acessando pelo celular. Falou que ela é muito pesada e que a interação ali para você colocar o slide do apresentador ou a imagem do vídeo do apresentador não fica muito bom no celular. A Renan estava colocando aqui, eu não dimensiona a tela. Você está falando do GoBranch que eu estou comentando? Isso. Então, o pessoal do curso técnico deu esse feedback. Muita gente reclamou, falou que se tivesse num celular mais antigo, que mais limitado, né, de processamento e tal, ficava travando, você não conseguia muito ter essa interação. Então, ele não foi pensado para uma situação em que o objetivo do usuário era assistir a palestra, só que através de um celular. Então, talvez, se ele tivesse uma interface como a do Google Meet, ele se adapta bem, né? Não sei se alguém aqui está do celular? Algum de vocês? O Renato falando. Estou no celular. Então, o Google Meet ele se adapta bem, né? Quando eu coloco a apresentação da tela aqui, ele bota ela como tela cheia, o chat ele coloca como uma opção ali que você pode clicar e visualizar, ou até mesmo ele começa a aparecer as mensagens em cima da própria tela. Quando uma pessoa fala, ele já muda a câmera daquela pessoa para outra pessoa. O GoBranch não foi pensado nisso, né? Então o GoBranch é uma excelente ferramenta, eu gostei muito dele. Eu utilizei ele durante a Expocamp do meu computador aqui em casa, então aqui eu tenho toda a estrutura necessária, consegui usar muito bem. Só que quem estava utilizando com celular não teve essa mesma experiência. Então, no momento que você está desenvolvendo o sistema, né, do seu cliente, você precisa pensar também no contexto de uso, tá? O tempo que ele vai ficar ali também, tá? Se é para uso rápido, se é algo que ele vai ficar muito tempo utilizando. Então, o ambiente, tudo isso vai influenciar bastante. Então, o GoBranch foi um bom exemplo, ou um mau exemplo aí, da falta exatamente dessa análise de HC, quando ele foi construído. Mas, assim, nada que ele não possa lançar uma atualização e ficar excelente, tá? Porque a ferramenta em si é maravilhosa, tá? Ele tem toda uma estrutura, ele aceita muita gente participando, diferente do Google Meet, que tem um limite maior de pessoas. O GoBranch é mais de 200, agora não lembro exatamente quantas. E você tem todo o esquema de conseguir liberar o microfone, ou então cortar o microfone, liberar a câmera, tal, para os participantes. Então ele é muito bom, só que dependendo do contexto de uso, ele fica simplesmente impraticável, tá? Então ele precisa pensar nessa parte de celulares. Até porque atualmente todo desenvolvimento que nós fazemos, tanto de sites quanto de aplicativos, aplicativo já é mobile first, né? Já é celular primeiro. Mas quando você pensa num site também, você tem que pensar na responsividade dele para que ele se adapte bem a celular, porque é a realidade de muita gente utilizar o celular. Beleza? Então nós falamos aqui sobre elementos envolvidos no processo de interação, contexto de uso. Show de bola? Gente, alguma questão até aqui? Pode falar.
A Beatriz está aí, ela tinha saído, voltou de novo. Beatriz, a pergunta que você tinha feito, depois eu vi que você saiu, eu acabei não respondendo. Se é o UX que pega as informações com o cliente, de como que vai ser o site, de como que vai ser. Então, vai depender. Vai depender do contexto que está sendo trabalhado. Vai depender do contexto da empresa, tá? A gente tem o Leonardo, se o Leonardo tá aí, o Leonardo pode falar. Nós temos o conceito de ter bem definido, né, o UX, o front-end, o back-end, o infra, o DBA, que vai cuidar só do banco de dados, e nós temos o full stack, aquela empresa que é um cara só que vai ter que fazer tudo, tá? Mas, geralmente, quando nós temos tudo bem separadinho, vai ser o analista. O analista de sistemas é o cara que vai interagir com o cliente, pegar essas informações do cliente. O UX, geralmente, mas pode ser também que a empresa não tenha um analista de sistemas, e aí o UX que vai fazer esse trabalho de direto com o cliente. O UX é aquele cara que vai estudar as melhores formas possíveis de interação do software com a pessoa, tá? Estudar as técnicas, e aí ele vai aplicar as técnicas a cada situação que o analista passar para ele. Mas se não tiver a figura do analista, aí vai ser o UX mesmo, tá? E se não tiver a figura do UX, vai ser o full stack que vai pegar a informação do cliente, fazer o levantamento dos requisitos, vai fazer o protótipo, vai fazer a tela, vai fazer a programação, vai fazer o banco de dados, vai fazer a interação, vai fazer tudo, entendeu? É o que acontece em muitas e muitas e muitas empresas. Uma barata. Uma barata. Mas quando a empresa é grande, estruturada, aí você vai ter todas essas figuras trabalhando. Beleza? A única grande UX que eu usei recentemente, assim, que eu falei, mano, isso aqui tá muito ruim, é Assassin's Creed Odyssey para console. Eu não sei quem que teve a ideia brilhante de fazer com que num joystick de videogame, o jogo inteiro basicamente reage como se fosse, por exemplo, aqui no meu controle, você tem que ficar mexendo como se fosse mouse em todos os menus. Aí, tipo, em vez de você usar, por exemplo, o botão de ombro para andar entre os menus, não, você tem que pegar o botãozinho igual um idiota, levar até lá. Inferno. Foi mal, eu gastei 80 horas naquele negócio e eu aposto que umas 20 eram só nesses menus, que podia ter sido muito mais rápido. Tá vendo? Podiam ter melhorado a questão aqui do processo de interação. Pois é. Pensado que qual que é o ambiente que ele tá utilizando? É um PC? Não, é um console? Então, como que é a interação do console? É isso aí. A interação, gente, quando nós estamos falando de interação, basicamente, nós temos uns conceitos, esses conceitos que eles são absorvidos pelo IHC, são conceitos de design já antigos, tá? Do começo do século passado, mas que são incorporados nessa nova perspectiva de design, que são a perspectiva de design dos sistemas, né, dos sistemas computacionais. Mas aqui, esse autor, eu não vou nem pronunciar esse nome, Kamersgaard, alguma coisa assim, ele identificou 4 perspectivas de interação com o usuário. A perspectiva do usuário como sistema, a perspectiva do usuário como de interação, como parceiro de discurso, como ferramenta ou como mídia. Então, basicamente, o usuário como sistema, ele tem algumas características. Primeiro, que a curva de aprendizagem para a utilização daquele software, daquele aplicativo, daquele meio computacional, é uma curva de aprendizagem maior. Você precisa aprender vários comandos técnicos, por exemplo, quando você está programando, você está desenvolvendo Java, PHP e tal, você está tendo uma interação do tipo sistema. Tá? Você interage com o computador mais próximo da linguagem dele.
ou até mesmo quando você está num sistema esses sistemas utilizados nessas grandes empresas, como SAP, por exemplo, utilizado na CSN aqui, na Saint-Gobain, na Peugeot, toda empresa grande, esses sistemas de gerenciamento de toda a empresa. Esses sistemas, eles são bem complexos, ele tem uma curva de aprendizagem bem grande, eles são bastante engessados, exatamente para evitar, né, alguns erros. Por exemplo, um sistema para você faturar nota, são sistemas muito burocráticos. Então, esse é um tipo de interação do tipo sistema. Tá? Parceiro de discurso. Parceiro de discurso é o tipo de interação que o computador ele age como se ele fosse uma outra pessoa. Tá? Então, toda essa parte de inteligência artificial, essa parte de bot, tá? Que nós temos aí no chat, tem como você criar um bot pro WhatsApp agora, antes era só no Telegram. Então, quando você liga para um atendimento telefônico e você é atendido por uma máquina, isso daí é parceiro de discurso. Tá? Algoritmo de leitura se conta como isso também? Como parceiro de discurso? Não sei, por exemplo, que eu, por exemplo, uso direto do navegador Edge, ele tem uma ferramenta de leitura em voz alta, até dá para eu... Pode ser, pode contar Aqui, sim, como parceiro de discurso, porque ele se faz, ele representa uma pessoa lendo aquela tela para você. Então, por exemplo, não necessariamente precisa ter uma inteligência artificial, né, por trás. Eu uso muito essa ferramenta aqui, ó, por exemplo, já no leitor de PDF já dele, ó, vem aqui, ó, leitura em voz alta. Tá programado em inglês, que eu tava lendo negócio em inglês. Mas eu venho aqui, ó. Ele já lê pra mim. Uhum. Eu não sei se dá pra ouvir. Ele tá... Não tá dando pra ouvir não, mas... imagina, mas entendi. É de qual navegador que você usa? O Edge tem essa função. Não sei por que, cara. Legal. Ele tem essa palhaçada, ele não deixa ter áudio. Não entendi isso até hoje. Mas eu uso direto. Edge. Beleza. Parceiro de discurso. Outro exemplo de parceiro de discurso, bem comum agora, são as assistentes, né? As assistentes virtuais. Sim. Tipo, Alexa, Google Siri, Assistente, Cortana. Siri. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui eu tenho uma lumináriazinha aqui. Vou dar um comando de voz aqui, ó. Ok, Google. Abajur azul. Olá. Ok, Google. Abajur azul. Sem problemas. Mudando abajur para abajur. Funcionou. Mas funcionou. Ok, Google. Abajur pink. Claro. Mudando abajur para abajur. Ele tá meio estranho aqui, mas mudou a cor. É que aí pra vocês eu acho que não tá aparecendo direito, mas mudou aqui. A rua tá meio zoada, mas ficou tudo rosa aqui. Então, é um tipo de parceiro de discurso, né? Ok, Google, desligar abajur. Essas Sem interações. problemas. Desligando abajur. Mas o Google tá tentando enganar a gente, que todo mundo já viu ainda lá em 2015, que eles tiveram que tirar uma demonstração do ar porque eles fizeram uma IA que que ficou realista demais e a pessoa ficou com medo. Você lembra disso? Lembro. Foi hilário. Lembro. Aí a gente entra na outra vertente que é de inteligência artificial, né? E até onde isso vai. O Silmar fez uma palestra falando um pouco sobre inteligência artificial, acho que foi a semana passada. Tá bem legal. Tem uma palestra muito boa nesse assunto também, chamada de Exterminador do Futuro 2. O que acontece quando as IAs ficam espertas demais. Pois é. Aí elas criam vírus no laboratório e disseminam no mundo inteiro para acabar com os humanos. Isso é teoria da conspiração, tá, gente? Não é verdade, não. É isso que ele quer que a gente pense. Aí, gente, eu vou voltar aqui para a apresentação. Vamos lá.
Gateway, né? Então, interação tipo sistema, parceiro de discurso, ferramenta, tá? Todo esse pacote de escritório, tudo que você utiliza para poder criar um outro produto, tá? É tido como ferramenta. Depois vamos fazer uma diferenciação de tipo sistema para tipo ferramenta. Mas basicamente esses pacotes de escritório que tem uma interface simples, tá? Que você utiliza para poder criar outro produto é uma interação do tipo ferramenta. E do tipo mídia, né? Essa que nós estamos utilizando no Google Meet é um tipo mídia. Então, o objetivo final é eu, pessoa, conversar com outra pessoa e não com outra máquina. Então, eu acredito que vocês todos aí me ouvindo são pessoas e não são bots criados na minha cabeça. Então, a interação do tipo mídia. Então, o WhatsApp é do tipo mídia, tá? O Instagram é do tipo mídia. As redes sociais, como um todo, são do tipo mídia, tá? Em que a ferramenta, ou melhor, em que o software é apenas um meio para poder conectar dois seres humanos, digamos assim, tá? Aí tem interface aqui, mostrando as interfaces do tipo sistema, tal, um sisteminha de bot, parceiro de discurso, tá? Depois vocês dão uma lida geral e tem essa tabelinha aqui com o resumo, tá? Então, sistema, significado de interação, transmissão de dados, fatores de qualidade, eficiência, tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos. Então, vai ser mais fechadinho, vai impedir um pouco que você cometa muitos erros, tá? Vai ser diferente da ferramenta, porque a ferramenta ela vai buscar facilidade de uso, vai buscar ser mais simples para que você utilize aquele software e crie um produto, né? Então, você usa o Word para fazer um documento. O tipo sistema, por mais que você possa usar um sistema para poder faturar uma nota, ele é mais fechadinho para evitar que alguns erros aconteçam, e ele está muito ligado também a banco de dados, transmissão de dados. Então, você está colocando, alimentando, né, sistemas com aquilo. Ou então você está usando linguagens que não são nem um pouco humanas, né, que são computacionais, como uma linguagem de programação para poder fazer um outro programa. Beleza? Parceiro discurso, conversa, usuário sistema, tá? Adequação da interpretação, geração de textos, e mídia, comunicação entre usuários, tá? Então você só usa aquela ferramenta para se comunicar com outros usuários. Beleza? Aí, interface. Então falamos de interação, primeiro falamos de contexto de uso, falamos de interação e interface. Vamos lá. Se a interação é um processo que ocorre durante o uso, o que é interface de um sistema interativo? A interface de um sistema compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico, ou seja, vai ser toda a interface hardware e toda a interface software. A interface é aquilo com que o usuário tem contato de fato, tá bom? Ele interage com a interface. Então, interface e interação elas estão intimamente ligadas, porque se você modificar a interface, você também modifica a forma com que o usuário interage com aquela interface. Então, vai ser no contexto do hardware utilizado, se você está usando teclado, se você está usando joystick, né, como o Leonardo falou, se você tem um menu dentro do jogo e você usa mouse para poder apontar aquele menu, é diferente de você ter um menu que você utiliza o joystick. O joystick é muito mais limitado em alguns aspectos do que o mouse, para você poder navegar por toda aquela tela. Tá? Então, toda a parte de hardware que você vai estar utilizando, né, toda a parte de dispositivos de entrada, eles estão ligados a essa interface e a cara do sistema em si, né? Por isso que a gente está estudando isso tudo para tentar fazer sistemas mais agradáveis, mais utilizáveis. Então, o visual do sistema em si faz parte da interface desse sistema. Beleza? O affordance. Affordance é um termo bem antigo
que é um termo de design, né? De design de produto, antes mesmo do design de produto, antes mesmo dele ser utilizado no design de sistemas. Então, affordance são as características que algo tem, que qualquer coisa tem, qualquer objeto tem, ou qualquer ícone tem, e que você, só de bater o olho, você já sabe para que aquilo serve, tá? Então, eu estava pegando aqui, deixa eu ver, não. Calma aí. Acho que eu fechei. Tinha pegado alguns artigos aqui falando sobre affordance, sobre signifiers. Affordance, então, basicamente, cadeira. Vou colocar cadeira. Vou colocar aqui em imagem. Cadeira é uma affordance. Então, você olha a cadeira, você consegue visualizar características comuns entre vários tipos, modelos de cadeira, e você sabe para que uma cadeira serve. Você pega uma maçaneta, é uma affordance. Quando você pensa num objeto, uma affordance. Quando você só olha para aquele objeto e aquele objeto é suficiente, ele por si só é suficiente para você entender o uso e a aplicação, tá? Daquele objeto. Cadê vocês? Gente, dê exemplos de affordance aí. Se eu estivesse na sala, vocês iam estar falando pra caramba. Aqui vocês não estão falando. Cadê? Chat. Play, pause, stop. Isso aí. Deixa eu entrar num site aqui. Bem legal, chamada Flat Icon. Ah, o Flat Icon. Uhum. Flat Icon. A foda-se é uma coisa mais tipo esquimorfismo, tipo dar tipo, um link entre uma coisa virtual e uma coisa real. Tipo... Isso, também. Então esquimorfismo, por exemplo, você ter uma lupa, porque dá a entender que dá pra olhar mais a fundo, você ter um disquete, apesar de já estar extinto desde o tempo do Ronca, ainda é um símbolo universal para salvar coisas. Uhum. Não sei se vocês lembram, acho que a gente chegou a comentar sobre esquemorfismo na aula. A gente falou sobre flat design e esquemorfismo. E tem muito a ver. Isso aí. Você ter símbolos que já te representam algo por ele mesmo. Tá? Isso aí foi uma peleja com a minha avó, que tipo, por causa dessa pandemia, agora não teve escolha, até ela entender o que era a lupinha do celular foi uma briga. O jeito mais fácil de ensinar foi uma bolinha com um pauzinho. Ela entendeu, mas fazer o quê? Aqui, ó, Flat Icon. Cadê? Vocês estão enxergando? E conheço isso aí, já virou uma extensão do meu corpo. Usei tanto. Tá. Então, por exemplo, você tinha falado de play, né? Do triângulozinho ali do play. Alguém tinha falado isso no chat. Play, pause. Então, são algumas coisinhas aqui, ó. Essa rodinha aqui, que quer dizer configurações, ferramentas, beleza? Um símbolozinho de Wi-Fi, setinha para voltar, ideia. Então, são algumas coisas que só de você olhar, você já sabe, mais ou menos, o significado. Tá? Eu acho que o símbolo mais doido desse de todos é o botão de liga e desliga. Cara, eu achei genial a ideia, cara. Tipo, quando você tem...
Você sabe o porquê de ter o botão de liga e desliga ser uma bolinha com uma linha, né? Uma linha na frente. Explica aí pra gente. Tá, é porque, assim, é porque entende-se que é o I e o OU, tipo 1 e 0, o I representa ligado e desligado. Geralmente, quando são dois símbolos separados, um para ligar e um para desligar, geralmente o de ligar é só um tracinho e o de desligar é só uma bolinha. Mas quando você tem um botão que, no mesmo ícone, você liga e desliga, é uma bolinha com tracinho, porque é um botão que faz as duas coisas. Perfeito. Também tem o conceito de signifiers, que é quando a interface em si, ela não deixa claro, ela é meio ambígua, tá? Então, quando você tem uma porta, por exemplo, aqui, tá dando para enxergar, tá, né? Quando você tem uma porta, você não sabe se ela serve para puxar ou se ela serve para empurrar, tá? Aí você precisa colocar uma etiqueta ali naquela porta para poder identificar. Então, simplesmente a porta em si não é o suficiente para que você consiga entender o significado dela. Então, por exemplo, aqui, abertura, né, de torneira. Você colocar hot, cold, ou então cores diferentes para você saber qual que é água quente, qual que é água fria. Porque o affordance desse objeto é simplesmente você sabe que você tem que enfiar o dedo ali no meio daquela interface e girar ela sentido horário e anti-horário para poder abrir, tá? E fechar. Mas para você saber se a água é quente, se a água é fria, aí você precisa de mais uma informação, mais um significado, tá? Aí tem o exemplo do câmbio, tá? Você pode saber para que serve um câmbio, como que passa a marcha, mas você precisa de mais uma informação ali em cima para você saber se a ré é para frente, se a ré é você puxar o câmbio para trás, quantas marchas tem aquele carro e assim por diante. Parar aqui a apresentação. Então, gente, basicamente, nossa, são 10h23 já. E tá quente pra caramba aqui, eu tô suando. Gente, vocês têm algum comentário para fazer? Deixa eu ver aqui a galera. Ana, você fala pra caramba, você não tá falando nada. Tô gripada, Alex. Mas eu tenho uma pergunta mais técnica para te fazer. Eu queria saber se em sistemas responsivos a gente deve cobrar mais pela responsividade. Sim! Sim, porque vai dar mais trabalho, na verdade é mais um requisito. Quando você está fazendo análise de sistemas e você faz levantamento dos requisitos, cada requisito ele é precificado. Então, se um sistema ele vai ter uma interface se um site, por exemplo, vai ter uma interface para desktop e outra interface para celular, vai ser mais um requisito. Então, ele vai precisar ser precificado. Vou te dizer que, assim, basicamente o mesmo preço que é cobrado para uma interface vai ser cobrado para outra também. Não quer dizer que o software vai dobrar de preço, né? Mas que é uma parte importante de ser cobrada, sim. Porque quando você fala em responsividade, você vai falar em teste de telas em tamanhos diferentes, celulares diferentes, então vai dar um certo trabalhinho aí para fazer. Entendi. Muito obrigada. Beleza. Beatriz, eu respondi. Beatriz, o seu? Caio, Christian, Gabriel, Jackson, Joyce. Oi, Joyce, tudo bom? Leonardo já falou. Lucas, Luiz, Mauro, Noemi, Pablo. Pablo chegou a falar também, não falou? Renan, que aparece a foto dele sorrindo. Renan, você está sorrindo neste momento? Richardson, Silvane, Tauan. Gente, é isso. Promessas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso para poder postar, para ficar lá, mas essa aula, de qualquer maneira, vai ficar gravada também, vai ser meio redundante, mas tudo bem. E aí já vou tentar fazer essa semana ainda o conteúdo da semana que vem, que nós vamos começar...
pela cara da Ana, vai dar uma facada no cliente. A ideia é essa. Isso aí, agregar valor ao produto. Aí vou tentar já gravar também o vídeo para ficar disponível para a semana que vem. E vou postar amanhã ainda exercícios. Um exercíciozinho ou outro, tá? Coisa pouca, coisa fácil. Porque, basicamente, nós não vamos ter prova, né? Então, toda semana vai ter algum exercício para ser feito. Depois de algumas semanas, tem que olhar depois lá no SIGA já está aula por aula todo o conteúdo que vai ser abordado. Nós vamos ter um projetozinho de prototipação. Então, no final da disciplina, o que vai ser avaliado vai ser vocês terem feito esses exercícios ao longo do processo, mais esse sistema, tá? Esse protótipo feito também. Bem, a princípio é isso, tá? Não vou pedir para vocês publicarem um artigo sobre usabilidade nesse meio tempo, não, porque eu sei que vocês vão ter muita disciplina, eu também estou enrolado para conseguir produzir conteúdo para esse monte de disciplina, e segunda-feira terça, começa também as disciplinas do técnico, então tá complicado. Gente, mas é isso, gostei de ter interagido com vocês, mesmo que de forma virtual, consegui ver o rostinho de alguns, pelo menos a foto aqui, tá? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, só falando que, tipo, infelizmente, cara, essa matéria, ela tá eternamente defasada, cara, infelizmente, porque, por exemplo, a gente acha, pô, agora a gente sabe mais ou menos agora como as coisas de computador, aí vem, acho que um mês atrás, Elon Musk anunciou, então, implante neural, que mané tela. Ela tá se atualizando diariamente, né? Então, eu acho você tem vários meios de interação, meios novos, e aí você vai vendo também a aplicação desses meios, né? Tem filme, o Silmar que gosta desses assuntos, né? Mas esses filmes, eu gosto muito de assistir. Estava assistindo uma série na Amazon. Como é que é o nome da série? Agora eu esqueci o nome da série. Assisti 4 temporadas, não lembro o nome da série. Que o pessoal estava colonizando o sistema solar. Agora eu esqueci o nome da série, esqueci mesmo. Estava fazendo a colonização do sistema solar, então tinha naves, tinha isso, tinha aquilo. Aí é interessante você ver essas séries, porque é pensado em interface. Então, dentro da nave, como que é a interação com os computadores, com os comandos da nave, né? Então, eles viajam algumas coisas. Tem muita coisa que nós já temos, muito comando de voz, algumas coisas holográficas que nós não temos ainda, mas assim, interação com telas aqui holográficas, você fazer gestos nós já temos. Então é interessante ver essas questões de ficção científica que você consegue prever ou pensar, né, essa interação que você falou, implante neural. Alguma série, algum filme de ficção científica já usou isso como interface, então já tem como você pensar. O negócio é que não é mais ficção científica, o negócio que foi anunciado mês passado, tipo, tá ok, tem teste em porco, mas tipo, a linha entre ficção científica e a realidade tá ficando meio tênue ultimamente. The Expanse, acabei de entrar aqui no Prime Video. Sim. Chama The Expanse, tem 4 temporadas, vai sair a 5ª temporada agora em dezembro. Pô, série boa, cara. Eu gosto muito dessas séries de espaço, tal. Star Trek colocaram ali, também assisti. Black Mirror. Netflix também é muito legal. Tem algumas. Black Mirror eu só não gosto muito de assistir, que eu fico super deprimido. Eu não consigo assistir mais de um episódio por dia. Não é. Não, lógico. Não, mas é interessante. Não, falando tem alguns episódios que mostram, assim, questão de interface. Tem um episódio, agora eu não lembro direito como que era o episódio, que a pessoa recebia uma nota, que a pessoa era classificada. Então, se você fosse na padaria, a pessoa na padaria te dava uma nota. E aí você tinha um score. A interface... sim, esse episódio é famoso, acho que é... E as pessoas surtam porque estão sempre em busca da nota perfeita.
Tipo... Tirando a questão de que é super deprimente o episódio, a questão das interfaces mostradas no episódio são bem interessantes. Sim, tipo celular com fundo transparente e tudo mais, né? E o pior é que isso não é ficção, cara. Realmente tem uma TV da Xiaomi que é transparente e é usável. Não é tipo transparente e ruim, tipo brilho, não. Ela é de AMOLED, então, tipo, sei lá, claro, as partes escuras da tela você vê por trás dela tranquilamente, mas agora as partes claras não sente falta um back panel nelas. Então, tipo, muito zoado isso. Uma coisa que você vê muito é holograma, né? Sim. Você pega desde Minority Report, filme antigaço. Sim. Tem que tá na minha lista pra assistir. Como é que é o nome daquele ator que corre pra caramba? Tom Cruise. Tom Cruise, isso. Então, desde Minority Report, o pessoal tem um fascínio por holograma, né? É muito difícil você fazer um holograma, porque a luz precisa refletir em algum lugar, né? Você não consegue colocar ela lá no meio. Só que, assim, óculos de realidade, não vou nem dizer de realidade aumentada, melhor, de realidade virtual, mas óculos de realidade aumentada, igual aquele Google Glass, que depois virou água, né? Fez água. Mas algo que projete no seu olho uma interface já serve para esse tipo de interação, como o holograma que nós estamos vendo aí nesse tipo de interface. Imagina, projetando um projetorzinho direcionado para a sua íris, você vendo aquela telona imensa na sua frente, aí você consegue fazer assim, abrir, girar, sim. fazer várias... Me chama de velho, mas eu não sei, assim, por agora, se holograma é uma tecnologia que vai pra frente. Eu não sei, eu tô pensando em UX, tipo, que atualmente o custo do holograma hoje em dia é muito carinho, é muito caro, os cenários são muito poucos, tipo... talvez o óculos ele seja mais barato. O óculos é mais barato, é mais viável e, tipo... Acho que a pessoa acostuma também, né? É tipo, sei lá, quando tipo, o iPhone, quando veio o iPhone 4, veio giroscópio. Nossa, que coisa massa, giroscópio. Tipo, ok, a gente usa giroscópio no celular, quando a gente quer ver vídeo no Facebook em tela cheia. Aí só, uma tecnologia que era irada em 2012, hoje em dia ficou recatada de lado, mas é porque é o uso que ela encontrou. Então, tipo, sei lá, eu só acho que holograma serve pra cirurgia cardíaca e mais nada. Sou cético quanto a essas coisas. Que a da Livre tá falando, Luiz Paulo, aqui o nome do episódio de Black Mirror. Gente, Black Mirror é bem legal, só que assim, sei lá, dá uma bad danada. Gente, muito obrigado. É isso, tá? Eu vou... Oi? Pode falar. Obrigada, Alex.